Deixa eu aproveitar falando, já que eu aproveitei e falei que o Maurício mandou a sugestão através do Instagram, você também pode mandar a sua sugestão de pauta, de receita. O que você quer ver aqui no Vitrine Revista? A sua participação é sempre muito bem-vinda. Este é o nosso Instagram, tá ali, ó, no destaque ali. Nessa bolinha ali, você pode mandar a sua, tem várias informações, as nossas convidadas, as nossas produtoras, se divertindo na sala enquanto o programa não começa. Enfim, acessa aí o nosso Instagram e venha fazer parte desta comunidade nas redes sociais, tá bom? Vai ser um prazer ter você junto com a gente no nosso Instagram. Deixa eu aproveitar e falar aqui que as ofertas de 2026 já começaram no Mufato, então não perca, porque terça e quarta são dias de feira e a loja está repleta de produtos fresquinhos te esperando. Gente, é desconto, oferta e promoção que não acaba mais. E para ficar melhor ainda, ó, parcelamentos que cabem no bolso em toda a loja. Então, bora aproveitar. Pelo amor da sacolinha, Brasil! Olha esse hortifruti do Mufato! Fresquinho, de qualidade, e o preço? É ótimo! Tá enchendo o carrinho, né, dona Márcia? Danada! Repolho, batata Mona Lisa, 1,99 o quilo. Banana nanica, tomate saladete, 3,99 o quilo. Ovo Katayama com 30 unidades, 13,97. Acém bovino, 29,97 o quilo. Batata Lar, 1,5 kg, 14,90. Fralda Pamper, 79,90. Super Mufato! Aqui compensa! Quem compara, compra! É Super Mufato, aqui compensa, quem compara compra, então vai garantir as suas compras no Super Mufato. Ô, gente, a notícia de algumas mudanças na união estável está causando dúvidas, né, para quem vive essa realidade. Nós vamos entender melhor sobre este assunto com a especialista em Direito das Famílias e Sucessões, também diretora da OAB Londrina, Fernanda Simões Viotto. Quanto tempo, hein? Seja bem-vinda aqui, que delícia. Obrigada, muito bom estar aqui com você. Obrigada. Fiquei muito feliz de receber o convite. E para falar de um tema que está deixando todo mundo meio preocupado, né? Exatamente. Vai ser herdeiro, não vai ser herdeiro, vai perder herança. O que está acontecendo? O que está vindo de mudança, né? A união estável não vai mais existir? Na verdade, nós temos hoje vários projetos de lei no Congresso Nacional, no Senado ou na Câmara dos Deputados, tentando trazer modificações para o Código Civil. Uhum. E essas modificações, elas vão acabar atingindo o casamento e a união estável também. Uhum. E tem se discutido muito essa questão da união estável porque está gerando uma certa insegurança jurídica se o projeto de lei for aprovado da forma como ele está. Mas eu achei bem interessante você falar desse tema hoje, que você comentou, né? O mês do divórcio, eu fugi do mês do divórcio, eu fui me divorciar no mês do casamento, em maio. Meu Deus, marcou ainda mais o momento, né? Mas tão importante a gente falar de união estável, porque em 2022, o consenso de 2022, que foi divulgado em 2025, a união estável no Brasil superou o número de casamentos. Uhum. Então, as pessoas estão preferindo viver em união estável do que como companheiros, do que de fato como esposo, esposa, marido e mulher. Só para o pessoal de casa entender, o que é união estável mesmo? Muito bem. Para a Constituição Federal, tanto o casamento como a união estável, eles têm o mesmo tratamento, uhum. né? Eles deveriam ser iguais, né? Todos, ambos, como uma entidade familiar. Casamento é quando duas pessoas resolvem formalizar num cartório de registro civil o seu relacionamento. Então, eles passam a ser marido e mulher casados. Isso tem uma força e uma segurança jurídica muito grande. Por quê? Porque tem uma blogueira que eu sigo que ela fala sobre casamento e ela é advogada, ela diz o seguinte: o casamento, ele acontece para acabar. Aí você fala, como é? Pelo divórcio ou pela morte. Exatamente. E os direitos do cônjuge sobrevivente, do casamento, ou daquelas pessoas envolvidas no divórcio, ou seja, eram casados e foram se divorciar, quando elas são de fato casadas, no papel, a gente fala casado no papel, é casada, essas pessoas têm uma garantia e uma segurança jurídica maior no divórcio, na hora de partilhar os bens, de definir os alimentos dos filhos, quem vai ficar morando na residência do casal, e também quando há o falecimento de um dos cônjuges. Por quê? Se eu sou casada e meu marido vem a falecer, simplesmente eu peço abertura de inventário e eu, junto à certidão de casamento do registro civil, provo que eu sou esposa e o inventário vai correr. Tudo bem. Na união estável,
que deveria, na teoria, é igual, mas na prática, na advocacia, a gente vê que não é tão igual assim. Por quê? Porque quando você vive união estável, você tem que provar que desta união havia uma intenção de casar-se, mas vocês resolveram não se casar. Como assim? Eu não tinha impedimento para o casamento. Eu poderia me casar. Legalmente eu não sou impedida, mas eu não quero firmar aquele documentinho lá no cartório. Então eu quero viver como se esposa fosse, ele como marido fosse, mas sem papel. Perfeito. E a gente começa a viver em união estável. A legislação, e tanto o Poder Judiciário como a lei, eles dizem que essa união entre o casal, para diferir, para a gente entender que ela é diferente do namoro, ela tem que ser duradoura, não tem prazo. Mas a gente fala aí em torno de 1, 2 anos, né? Eles têm que constituir um patrimônio em conjunto, ou pelo menos trabalhar para essa construção de patrimônio, ter filhos ou não, mas precisa ter cara de casamento. Ao ponto de um dia eu chegar e falar assim, olha, quem que é aquele? Ah, é o marido da Marca. Eu nem sei se você é casado no papel não, mas parece ser o marido, ainda que vocês vivam em união estável. Perfeito. Tem que ser público. Perfeito. Agora, qual é o problema da união estável? Quando ela chega ao fim, ou pela dissolução, ou seja, quando eles resolvem cada um viver sua vida, ou com a morte de um dos companheiros. Aí começa o problema, porque sobra para o advogado ter que fazer a prova de que aquela união estável existia, para depois dissolver isso na justiça, para daí garantir todos os direitos daquele que fica, né, ou vivo ou viúvo. Gente, a burocracia existe, né? Ou você encara ela, né, como uma união estável para você que está muito tempo morando junto com o namorado, por questões mesmo de segurança no futuro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Ou leva um pé na bunda ou a pessoa morre, então você precisa se precaver. Inclusive, né? tem um projeto de lei, quando você perguntou no começo, existe um projeto de lei de 2025 que está gerando burburinho nas redes sociais, que Esse que está fazendo, que diz que né? quando alguém falece e vive união estável, você não poderá mais reconhecer que existia aquela união estável. Como assim, Fer? Então, eu estou em união estável com o meu namorado, com o Guilherme. Então, a gente vive como marido e mulher fôssemos, mas nós não temos um documento. Perfeito. E ficamos lá, construindo patrimônio e tudo mais. E, de repente, ele falece. Hoje, atualmente, se esse projeto de lei, né, não passar hoje, eu consigo provar que eu vivia em união estável e que, a partir disso, ela se dissolveu, né? Então, ela deixou de existir. Sim. Eu tenho meus direitos garantidos de pensão por morte, até de herança. O que a gente chama de dissolução tardia da união estável, Tá. né? O problema é que, se essa lei passar, Maica, ou você reconheceu essa união estável durante a relação, enquanto os dois estiverem vivos, ou se um deles morre, você não reconhece mais e perde esses direitos. E é isso que esse projeto de lei está tentando fazer. É isso que está causando esse burburinho, gente. Então, por isso que você que está aí enrolando, né, para fazer a sua união estável, fique atento, né? Porque isso pode trazer esses malefícios para a sua vida, né? Muito tempo junto com a pessoa. Então, é uma questão... Muitas vezes as pessoas também fazem união estável para poder pegar o plano de saúde do marido ou da esposa, né? Ser beneficiário daquilo que ele pode oferecer, né? E, na verdade, assim, a união estável, ela tende a ser algo mais leve do que o casamento, né? Porque os Mais fácil conviventes, de os ser conviventes, dissolvido eles também. formam certos pactos de convivência que às vezes no casamento não funciona. Sim. Mas eu sempre digo isso, né? Quando eu vou dar entrevista para os meus clientes, é sempre bom ter um documento. Esse novo projeto, que se passar, vai passar a valer isso, diz que tem que formalizar essa união estável em cartório, né? Em documento público, para que ela possa valer depois com a morte de um dos conviventes. Mas, gente, isso é um projeto de lei, tá longe Calma. ainda de ser aprovado, tá logo no comecinho. Eu já vi memes, viu, Maica? Pô, fazendo reza pro marido ir embora. Se a lei aprovar, não precisa fazer nada disso, Jesus né? amado, Até porque eu calma aí. acho, assim, muito difícil vir uma lei nova que venha a retirar um direito já concedido por lei anterior, Sim. né? Porque imagina, você vive há 30 anos com a mesma pessoa, sem estar casado, sem um documento, mas você divide casa, filhos, sonhos, patrimônio, de repente essa pessoa falece e você perde todos esses direitos porque você não fez um papelzinho. Gente, organização, né? A qualidade de vida aí permanece juntos e também, né?
depois da mudança aí, caso venha a acontecer a separação, por escolha ou até mesmo por morte. Fernandinha, adorei te receber aqui. Adorei Volte logo. te ver sempre mais, Vamos cada se dia mais falando. linda. Você também, tá? A vida, né, solteira e agora namorando fez bem pra você, tá linda. Obrigada, Cada obrigada, vez mais. gente. Obrigada. Um beijo, tá? Uma beijo boa pra você semana e um também. bom ano aí pra você. Amém, para E todos felicidades, nós, para tá? todos aqui.